Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. O que Cristo ensinou sobre as ofertas. O Senhor Jesus Cristo deixou princípios claros e profundos sobre o ato de ofertar. Ele declarou: assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Mateus 5:23-24. KJ. Antes de oferecer qualquer coisa ao Senhor, é essencial que façamos um exame profundo no nosso coração. A motivação por trás do sacrifício precisa ser pura, sem quaisquer intenções impuras ou egoístas. Se existirem desentendimentos ou mágoas com alguém, ou até mesmo uma falta de reconciliação com Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina que a nossa oferta não será recebida sem antes resolver essas pendências. Muitos falham em entender que o verdadeiro sacrifício começa na busca pela paz e reconciliação. Não se trata apenas de jejuar, orar ou oferecer algo, mas de verificar o estado do coração. O Senhor Jesus nos instrui aqui, antes de qualquer sacrifício, primeiro devemos fazer as pazes com os outros e com o próprio Deus. Apenas então a nossa oferta terá valor diante do altar. Muitos estão a oferecer sacrifícios sem antes buscar reconciliação, misericórdia e arrependimento. Estão a jejuar, a orar, a ofertar, a adorar, mas com corações pesados, cheios de mágoas, amarguras, ressentimentos e impurezas. A Escritura Sagrada ensina que quem não oferece misericórdia, não pode esperar misericórdia da parte de Deus. É por isso que há tantos que, depois de praticarem sacrifícios que envolvem dinheiro ou entrega pessoal, dizem que não resultou, que nada aconteceu, e passam a acusar pastores e líderes espirituais de terem se aproveitado. Alguns até dizem que o pastor ficou com o dinheiro, porque oraram, jejuaram, ofertaram, e mesmo assim não viram resposta. Mas a verdade é que, em muitos desses casos, o problema não está no pastor, e nem está em Deus. O problema está no ofertante. Porque o próprio Cristo afirmou que, antes de ofertar, é necessário deixar a oferta de lado e buscar reconciliação. Porém, muitos não obedecem a esse princípio. Estão com problemas em casa, conflitos no casamento, pecado não confessado, mãos sujas diante de Deus, mas ainda assim vão ao altar e depositam sua oferta. E a realidade espiritual é esta: antes mesmo da oferta chegar ao altar, Deus já a rejeitou. Porque o sacrifício que agrada a Deus só é aceito quando vem de mãos limpas, de um coração puro, arrependido, sincero, e em paz. Sacrifícios com motivações erradas, sem amor, sem arrependimento, sem perdão e sem santidade, são sacrifícios em vão. Assim, o Senhor Jesus deixou claro, antes de qualquer sacrifício, reconcilia-te. Este é um princípio fundamental do reino. E ele é ilustrativo, pois engloba muitas áreas da vida. Inclui, mas não se limita a relacionamentos, intenções ocultas, práticas duvidosas, pecados não tratados, falta de perdão, ódio, raiva, ressentimento, mágoa, amargura, orgulho ferido. Só depois de tratar tudo isso com sinceridade diante de Deus, é que um sacrifício será aceito e haverá intervenção divina. A cruz, o altar do supremo sacrifício. A cruz não foi apenas um instrumento de morte, mas o mais elevado altar já levantado entre os céus e a terra. Foi ali que Cristo consumou o maior e mais eterno sacrifício da história, reconciliando Deus com os homens. Sisto como sumo sacerdote. O grande Senhor Jesus entrou no Santo do Santo Celestial, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, como declara Hebreus 9:11-12. Ele não apenas mediou a redenção, ele mesmo foi a redenção. Está escrito: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Hebreus 9:11-12, KJ. Cristo como oferta perfeita. Ele foi o Cordeiro profetizado por Isaías e anunciado por João Batista, o único sem mácula, que se entregou voluntariamente, está escrito. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Efésios 5:2,
KJA ver também. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Hebreus 9:14. KJA Cristo é tanto ofertante quanto a oferta. Ele se deu como sacrifício imaculado, com amor eterno. O Pai como autor e receptor do sacrifício. Ao lermos o livro do profeta Isaías, no capítulo 53 versículo 10, a Escritura Sagrada revela que foi o próprio Deus quem ofereceu. O Pai não foi o sacerdote terrestre, mas sim aquele diante de quem o sacrifício foi aceito, como aroma suave e justiça satisfeita. Ou seja, nesse sacrifício, Deus Pai não foi o sacerdote que ministrava, mas sim a divindade suprema, o justo juiz diante de quem o sacrifício foi apresentado. Ele é o autor do plano, aquele que amou o mundo a ponto de dar o seu Filho unigênito, ver João 13:16. Ele recebeu a oferta do Filho, não com prazer no sofrimento, mas com justiça e amor. A cruz como altar de vitória que superou todos os altares. A cruz é, portanto, o centro da reconciliação entre Deus e os homens, onde o altar, o sacerdote e o sacrifício convergem em Cristo. Por isso, nenhum outro altar, nenhuma outra oferta ou sacerdote pode se comparar. Foi o ápice da redenção e o maior ato de amor. O pecado é mais que uma transgressão, é uma violação espiritual que dá legalidade ao acusador nos tribunais invisíveis. Satanás, como o acusador das almas, usa cada brecha de pecado para apresentar acusações legítimas contra os homens diante de Deus, fortalecendo cadeias espirituais, opressões e sentenças nos domínios das trevas. Porém, Deus ofereceu um sacrifício que rompeu todas essas legalidades, Cristo Jesus. Na cruz, Ele não apenas nos redimiu, mas também despojou os poderes das trevas, derrotando principados, cancelando toda forma de cédula e decreto escrito de dívida que era contra nós. Ele estabeleceu juízo e promoveu reconciliação. Ver Colossenses 2:14-15. A cruz não foi apenas uma cena de sofrimento, mas o altar supremo onde o poder do pecado, da morte e do inferno foram desfeitos. Nenhum cordeiro, nenhum sangue de animal, nenhum sacerdote humano jamais pôde alcançar o que o grande Senhor Jesus alcançou. Ele é o sumo sacerdote eterno, a oferta perfeita e o altar celestial. Não há altar mais alto que a cruz, nem pacto mais poderoso que o sangue do Cordeiro de Deus. Mesmo que feiticeiros, satanistas, magos, místicos, ocultistas entre muitos outros agentes das trevas se reunissem num só dia para oferecer milhões de sacrifícios, nem todos esses rituais juntos teriam força suficiente para neutralizar um homem que vive debaixo da cobertura do sangue de Cristo. O sacrifício do grande Senhor Jesus Cristo superou, desafiou e venceu todos os altares e sacrifícios, passados, presentes e futuros. Ele é o fim de todo altar de sangue maldito. Nele, nenhuma acusação prevalece, nenhum pacto das trevas se sustenta, e nenhuma maldição tem poder. A vitória do Calvário é eterna e absoluta. Quem está em Cristo está escondido nesse sacrifício inviolável, onde nem inferno, nem tribunal espiritual, nem sacrifícios ocultos podem validar e tocar. Um tição tirado do fogo, um mistério no tribunal celestial. Um incidente ocorrido nas regiões celestiais foi revelado pelo profeta Zacarias a respeito do sumo sacerdote Josué. A Escritura Sagrada relata esse acontecimento nos seguintes termos: logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé, em frente ao anjo de Yahweh, o Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás: que Yahweh te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê este homem. Não parece um pedaço de lenha meio queimada recém-saído do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirar-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou: ponham-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram, e o anjo de Yahweh permaneceu ali, observando tudo. Zacarias 3:1-5, KJA. Você já deve ter lido ou ouvido a expressão: um pedaço de lenha meio queimada recém-saído do fogo. Na versão mais conhecida da Bíblia em português, a ARC, essa expressão aparece assim: não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3:2. Se analisarmos com atenção as Escrituras Sagradas, perceberemos que o termo fogo representa, em muitos contextos, a justiça de Deus,
ou seja, a aplicação da sua ira em juízo divino sobre a vida de uma pessoa, família, comunidade ou até mesmo uma nação. Vejamos alguns exemplos claros. Porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, filhas e mulheres estão presos, vivendo como escravos. Tenho, pois, agora, em meu coração, o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yahweh, o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e de sua ira se afastem de sobre todos nós. 2 Crônicas 29, 9-10, KJA. Note a expressão o fogo do seu juízo e de sua ira. Ela representa a manifestação da justiça de Deus. Outro exemplo, não sejais como vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à destruição como vedes claramente. Não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sede submissos a Yahweh, o Senhor, e entrai no seu santuário que ele próprio consagrou para sempre, cultuai e servi ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de vós. 2 Crônicas 37-8, KJA. Esse fogo do juízo de Deus, ou fogo da sua ira, pode atingir os ímpios como castigo, mas em certos casos também alcança os justos, não para condená-los, mas com o objetivo de remover a causa espiritual do problema, para que então o próprio Deus possa declarar essa pessoa inocente e digna do seu favor. A razão pela qual o Senhor repreende Satanás, o acusador, no livro de Zacarias, é profunda e baseada na justiça. Satanás parecia estar confuso com a repreensão direta que recebeu, pois havia se apresentado diante do trono de Deus no tribunal celestial com acusações contra o sumo sacerdote Josué. Contudo, o Supremo Juiz já havia tratado do caso espiritual de Josué. Satanás, como acusador e carcereiro, queria uma sentença contra Josué com base nas evidências de suas falhas. E de fato, Josué estava com suas vestes sujas, o que simbolizava culpa e transgressões. Ver Zacarias 3:3. O próprio espírito do sumo sacerdote não tinha forças nem autoridade para se defender. Mas o Senhor interveio com justiça superior. Caro leitor, queira você saiba disso ou não, o relato do sumo sacerdote Josué nos mostra uma realidade profunda. Esse acontecimento teve lugar no reino espiritual, e foi o seu corpo espiritual que compareceu diante do trono de Deus. Normalmente, os seres humanos não têm consciência disso, apenas sentem os efeitos físicos das sentenças espirituais que são dadas em muitos tribunais espirituais localizados nos reinos celestiais. Todo ser humano tem seu espírito envolvido nesses tribunais. Ainda que não os vejamos, essa realidade acontece continuamente, mesmo que nossos olhos físicos não possam perceber. Quando você comete uma injustiça contra alguém, seja física, emocional, espiritual ou financeira, mesmo que a pessoa ofendida não saiba, o espírito dela pode comparecer aos tribunais espirituais para apresentar uma queixa contra o seu espírito. Esse sofrimento que a pessoa experimenta, dor emocional, perdas materiais ou traumas, envia um tipo de relatório espiritual para a dimensão de onde viemos. Se o tribunal do reino de origem dessa pessoa não resolver a questão, um tribunal superior pode ser acionado, mesmo em outro reino espiritual. Isso ocorre especialmente quando há um clamor ou intercessão por justiça espiritual. Cristo nos deu um forte conselho sobre isso. Ele ensinou que devemos nos reconciliar com o nosso adversário, que, nesse contexto, pode ser um ser humano, mas não somente isso, enquanto estamos a caminho com ele, para evitar consequências mais sérias em tribunais superiores. Ele disse, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem, e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Mateus 5:23-25, ARC. Se analisarmos a passagem, veremos que, primeiro, o Senhor mencionou o irmão e, depois, mencionou o adversário, fazendo-nos entender que a situação em causa se refere à convivência entre os seres humanos. Ora, o juiz nesse contexto representa uma jurisdição onde a sentença é executada com base em ações espirituais, e o oficial representa o executor da sentença, que também pode ser o príncipe das trevas. Pensar que tudo isso se refere apenas a autoridades humanas é um erro. Esses termos têm aplicações tanto espirituais quanto físicas, e a falta de discernimento disso leva muitos a sofrerem injustamente.
Essa realidade, mencionada pelo Senhor Jesus, sobre o que ocorre diante dos tribunais invisíveis quando cometemos pecados, será melhor compreendida pelo leitor ao longo da leitura atenta deste material. Contudo, o sentido da frase que o juiz quis declarar a Satanás, em Zacarias 3, era este: as acusações que usavas contra este homem já não têm mais validade. Pois, por causa de suas transgressões e falhas, aquelas que tu, Satanás, apresentaste no tribunal celestial, nós o entregamos, em silêncio, ao fogo. Permitimos que fosse lançado em situações difíceis, circunstâncias amargas. Ele sofreu, chorou, enfrentou rejeição, perdeu amigos, foi caluniado, suportou enfermidades, privações, abandono, humilhações e perdas. Teve noites sem dormir, foi perseguido, e mesmo quando buscava ajuda, muitos se calaram. Em suma, ele sofreu seriamente. E agora, o cálice do seu sofrimento se encheu, e esse sofrimento absorveu o fundamento das tuas acusações. Hoje, nós o convocamos aos céus, não para novo castigo, mas para a restauração. Ele é um tição tirado do fogo, uma marca viva, uma alma resgatada do castigo e da condenação, para que possa voltar a exercer plenamente o seu chamado sacerdotal. Por essa razão, Satanás já não tem jurisdição para amarrá-lo ou resisti-lo. Muitas vezes, quando Deus vê que há uma base de acusação legítima que Satanás usa contra uma pessoa, uma família, uma comunidade ou até uma nação, ele permite que passem por um período de sofrimento. Isso não é porque ele deixou de amá-los, mas sim para satisfazer as demandas da justiça divina, para que as acusações percam sua base legal, e Satanás não possa mais se opor diante do trono de Deus. Ver 2 Crônicas 7, 7-8, ver também Lamentações 3, 1-3, Salmos 66, 10-12, Isaías 48, 10. Esses sofrimentos, quando permitidos por Deus, têm um propósito espiritual: limpar a legalidade que o inimigo usava como fundamento para manter cativeiro ou resistência. Após isso, Deus pode declarar inocência e abrir caminhos de restauração e honra. Eu creio que há muitos que estão a ler estas palavras e que têm sido permitidos por Deus a passar pelo fogo, e muitas vezes, não por causa de seus próprios pecados, mas por causa de erros antigos de suas famílias, pactos mal resolvidos, maldições hereditárias, ou mesmo por serem vasos escolhidos para interceder e carregar dores de outros como Cristo fez. Se esse é o teu caso, não desanimes. O sofrimento tem prazo. Quando o cálice se enche, a justiça é satisfeita, e o céu libera a restauração. Às vezes, para que Deus possa visitar uma casa, uma linhagem ou uma família, o sacerdote daquela família precisa se apresentar e, como consequência, passar por aflições. A pessoa se arrepende de suas transgressões, e Deus o coloca no sacerdócio de Cristo, para que seja qualificado espiritualmente e tenha direito legal de apresentar-se diante de Deus. A partir disso, o Senhor começa a tratar diretamente com essa pessoa, lidando com as questões judiciais e espirituais de sua família através dela. No início, essa pessoa não compreende o que está acontecendo. Mesmo que tentem lhe explicar, o sofrimento é tão profundo e intenso que até as palavras de consolo perdem sua eficácia. Isso acontece porque a dor e o sofrimento são necessários nesse processo. Ela ora, chora, clama por respostas, mas o céu se mantém em silêncio, pois está passando pelo fogo do juízo divino. Ver Isaías 48, 10, Lamentações 3, 1-3, Salmos 66, 10-12. Se essa pessoa permanecer firme, buscando ao Senhor com integridade, sem se desviar por causa da dor, o Senhor realizará uma grande transformação em sua vida, família, linhagem, e além disso, poderá alcançar até a sua cidade e sua nação. Mas se, em meio ao sofrimento, ela se rebelar contra Deus, sentindo raiva por ter sido permitida tal dor, então estará corrompendo seu sacerdócio. Uma vez corrompido, ela já não poderá resolver os problemas judiciais e espirituais de sua casa, linhagem e território. Você que está lendo isso talvez ainda não tenha entendido o que significa o sacerdócio. Quando falamos de sacerdote, não estamos falando apenas de posição espiritual, mas de um orçamento espiritual altíssimo. O preço para se tornar um canal de redenção é elevado. Mas Deus sabe por que te escolheu. Ele nunca dará uma cruz além da tua capacidade de suportar. Está escrito: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Mateus 25:15,
Alguém tem de se apresentar diante do tribunal celestial para que outros sejam absolvidos. Esse alguém terá de pagar o preço, e isso está claramente revelado no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escolheu voluntariamente pagar por nossos pecados. Passou pela cruz. Foi entregue às regiões inferiores do inferno, onde Satanás esperava prendê-lo eternamente. Mas, quando a justiça divina foi satisfeita, ao terceiro dia, o Espírito de Deus desceu às profundezas do abismo e trouxe à luz a sua majestade. Cristo foi arrancado do fogo, como um tição tirado das chamas, e trouxe consigo todos os que creram nele. Pagou o preço por muitos. Ver Zacarias 3:2, Efésios 4:8-10, Colossenses 2:14-15. Esse é o princípio espiritual, quando Deus deseja levantar um Salvador em uma família, comunidade ou nação dominada por trevas, idolatria, iniquidade ou maldição hereditária. O crente que vem daquele lugar primeiro se torna uma vítima da injustiça espiritual. Eu, que escrevo, achei misericórdia da parte de Deus para hoje dar testemunho da justiça e da graça daquele que está sentado no trono. Não entrarei em detalhes, pois levaria muito tempo para explicar tudo o que passei ao longo deste período determinado pelo próprio trono de Deus. Mas eu chorei, orei, jejuei, busquei ajuda em diversos lugares, e nada pôde reverter aquilo que já havia sido estabelecido diante do conselho do Senhor. Nenhum sacrifício mudou essa realidade. Os que estão mais próximos de mim sabem perfeitamente o que enfrentei, das vezes que choraram comigo, das orações que fizemos juntos. Muitos não compreendiam, alguns até reclamavam. Alguns viam, em visões, seres espirituais das trevas ao meu redor. Orávamos, mas nada mudava. Deus apenas nos mostrava esses seres para que servissem de testemunho. Hoje, eles podem dar testemunho do que viram. Se esses espíritos malignos e seus agentes humanos soubessem o que estavam fazendo contra mim, teriam evitado aplicar sobre mim o castigo dos meus pecados e dos meus pais e antepassados. Foi um erro que cometeram. Assim como pensaram que levar Jesus Cristo, nosso Senhor, ao sofrimento e à humilhação seria uma vantagem, foram confundidos, pois Deus me deu graça suficiente para suportar tudo o que enfrentei. Passei pelo fogo. Meu espírito foi explorado inúmeras vezes. Minha mente foi levada à confusão. Minhas emoções mergulharam na tristeza, raiva, amargura e em tantas outras dores. Meu corpo enfrentou enfermidades constantes. Meu pai, segundo a carne, disse-me que, entre todos os seus filhos, eu fui o mais debilitado. Durante meu crescimento, muitas vezes o Senhor me livrou da morte. Mesmo em Cristo, inúmeras vezes tive visões com o espírito da morte. Agentes humanos das trevas apareciam em meus sonhos para decretar e ameaçar minha morte. Eu acordava com a sensação de estar morrendo. Mesmo doente, via-os no quarto, prontos para me exterminar. Em suma, consegui passar pelo fogo graças à ajuda do Espírito Santo, o meu amigo eterno. Não sei o que estás a passar, mas apenas confie em Deus e em sua palavra. Seja sempre fiel, assim como foram José, Jó, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Que a tua fidelidade seja o fundamento que Deus usará para te defender. Não sofras no pecado, esforça-te para crescer na justiça. Vai chegar o tempo em que Deus enxugará tuas lágrimas. Os poderes das trevas sabiam que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar seu povo dos pecados, maldições, cativeiros e alianças. Se ele pecasse, seu sacerdócio estaria corrompido e reprovado. Por isso, o inimigo tentou de todas as formas com que um homem pode ser tentado. A Escritura Sagrada relata: esse nosso sumo sacerdote, Cristo, compreende as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a elas nem pecado. Hebreus 4:15, NBV. O objetivo principal das tentações promovidas pelo próprio príncipe das trevas era obter base ou direito legal para resistir o Senhor Jesus diante do tribunal celestial. Mas ele não deu ao inimigo nenhum direito legal. O próprio Senhor declarou: eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. João 14:30, KJ. Vemos aqui que o Senhor Jesus deixou claro: o inimigo não tinha nenhum direito contra ele, nenhum motivo de acusação no tribunal celestial. Ele sofreu profundamente, como bem sabemos. O profeta Isaías descreve sua dor e humilhação em Isaías 53. Ele passou pelo fogo, mas seu sacerdócio foi aprovado, porque não pecou, e na sua justiça, nós fomos justificados.
É isso que o príncipe das trevas ainda continua fazendo até os dias de hoje. Ele nos tenta para que venhamos a pecar, e, quando pecamos, ele levanta acusações contra nós. Ele não pode matar, roubar e destruir sem uma autorização da parte do trono de Deus. Satanás não pode atuar como adversário ou carcereiro sem primeiro ter vencido como tentador. Ele sabe que, se Deus não trabalhar em ti, ele também não pode operar por intermédio de ti. Caro leitor, saiba disso. Se foste chamado para sofrer em benefício de outros, para que esse propósito se cumpra, deves esforçar-te ao máximo para estar em alinhamento com Deus. Pois o fogo tem muitos propósitos. E, para que possas resolver o caso de injustiça da tua casa, família ou linhagem, deves sofrer em obediência à palavra de Deus. Caso contrário, permanecerás no processo por muito mais tempo. Lembra-te de Israel, o que poderia ser feito em dias, levou 40 anos. Isso aconteceu porque o povo rejeitou o caminho da obediência e murmurava continuamente contra Deus. Ver Números 14, Salmos 95. Assim como Deus escolheu a nação de Israel, Ele te escolheu para cumprir o seu propósito em tua casa, família, linhagem entre outros. Mas se permaneceres no erro, aquilo que poderia ser resolvido em poucos anos pode durar décadas, isso se Deus insistir em investir em ti. Se perceber que não entendeste o propósito, ele pode escolher outro melhor do que tu, como fez com o rei Saul. Está escrito, e Samuel concluiu, eis que hoje eu arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. 1 Samuel 15:28, KJA. E quando encontrou esse homem, declarou, depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Atos 13:22, KJ. Vemos aqui a seriedade de não permanecer firme em Deus, mesmo em meio às dificuldades e sofrimentos. A pessoa que não persevera pode ser rejeitada e substituída. Judas Iscariotes teve um substituto, entre muitos outros. O problema é espiritual e judicial. E esses casos exigem um alto nível de justiça espiritual. Por isso, Deus não usou os profetas para resolver o problema causado por Adão, pois nenhum deles possuía o padrão de justiça exigido. Portanto, se Deus te chamou, Ele já te deu graça suficiente para alcançar o nível de justiça necessário para lidar com as causas judiciais no tribunal celestial. Se ainda vives na ignorância em vida dupla, será muito difícil cumprir o propósito de Deus. Seja íntegro no mais íntimo do teu ser. Não dependa de pessoas, pois o reino invisível está de olho em ti. Fomos feitos espetáculo diante dos homens, dos anjos e do próprio céu, como escreveu o apóstolo São Paulo. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4:9. A RC podes até pensar que ninguém está observando os teus pensamentos e sentimentos, mas Deus, diante do seu tribunal celestial, vê tudo. Permanece na vontade dele, para que teu sacerdócio seja usado como base para salvar milhares de pessoas, em tua casa, família, linhagem, comunidade e muito mais. Seu tição tirado do fogo. Se você não compreender esse mistério, começará a se comparar com outros, achando que está atrasado, bloqueado ou frustrado, especialmente nesta geração onde só se prega sobre avanços, que prosperidade é sinal de justiça e vitórias fáceis. Mas o que você talvez ainda não perceba é que o seu tempo está sendo gasto no fogo. Você está no processo de ser moldado como um tição, ou seja, um pedaço de madeira queimado e separado pelo próprio Deus, para que a base legal de Satanás contra a sua vida e contra a sua família seja destruída. Deus está usando o seu sofrimento como argumento de justiça para visitar sua casa, sua linhagem, sua comunidade, sua província ou até sua nação. Um homem que se levanta por Jesus, o Senhor, precisa estar disposto a pagar o preço. Essa é a vida de sacerdócio. Se queres Cristo, mas não estás disposto a participar da cruz de Cristo, isto é, do seu sofrimento, então não és digno dele. Sobre a participação na cruz, todo aquele que deseja ver e ser participante da glória de Cristo, precisa primeiro ser participante do sofrimento de Cristo. Isso significa que não há coroas sem cruz, nem glória sem renúncia. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. A cruz representa a morte para o ego, para os desejos carnais e para os prazeres deste mundo. A participação na cruz não é simbólica apenas, ela exige escolhas, disciplina e, muitas vezes, sofrimento.
Se algum pastor, profeta ou ministro te iludiu dizendo que em Cristo tudo será um mar de rosas, fuja desse pensamento. Pois em Cristo há muito mais do que bênçãos. Há um sacerdócio, onde tua alma precisa ser continuamente purificada para ser aceita, e teu corpo consagrado somente para Deus, pois é nele que a oferta é apresentada. Essa oferta não é somente material, é uma renúncia contínua dos prazeres lícitos, abster-se de comida e bebida em jejuns, privar-se de intimidade conjugal por um tempo, vigiar uma oração prolongada, e tantas outras expressões de consagração. Mas isso é apenas uma parte da renúncia. Também existem os sofrimentos que a cruz traz. Os pais do cristianismo, os grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, escreveram sobre isso. São Pedro declarou, contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4:13-16, KJA São Paulo reforça, porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. 2 Coríntios 1:5, KJA Talvez o leitor esteja sofrendo bastante. E a grande pergunta é, tens sido fiel ao Senhor durante esse sofrimento? Pois somente aqueles que sofrem diante do Senhor, mantendo-se na justiça e na obediência, são aqueles que a Escritura declara, quem planta sementes chorando colherá as espigas com cantos de alegria. Quem sai com a cesta de sementes chorando enquanto lança a semente voltará carregado de feixes de espigas, cantando de alegria. Salmos 126, 5-6, NBV. Mesmo chorando, essas pessoas continuam semeando no Espírito, em oração, jejum, renúncia, paciência e fidelidade. E a promessa é que, no tempo certo, colherão no Espírito aquilo que semearam, vida, paz e honra diante de Deus. A colheita não será proporcional à dor, mas à fidelidade com que suportaram a dor. Há muitas pessoas justas que já passaram pelo fogo, e Deus vai restaurar os destinos delas. Foram provadas, feridas, queimadas, não apenas por causa de seus próprios pecados, mas também pelas cadeias ancestrais que o Senhor deseja quebrar em suas famílias. E para isso, alguém precisou entrar no fogo como sacerdote. Assim como Cristo nos representou, alguém também representa a sua casa. Se você chegou até aqui, é porque Deus quer fazer isso através de você. O fogo na transformação da alma e do espírito. Como vimos anteriormente, o fogo não serve apenas para o juízo, mas também para a purificação da alma. As pessoas que são submetidas a essas circunstâncias têm mais facilidade de desenvolvimento espiritual, ou seja, do aumento de Cristo nelas, pois as aflições, dores e provas, provenientes do fogo, as tornam mais diligentes nas coisas espirituais. Isso, é claro, se elas desejam ter uma vida de comunhão com Deus. Na luta para se manterem firmes na presença dele, por meio de jejuns, orações, renúncias e meditação da palavra, os filhos de Deus começam a desenvolver e aumentar as virtudes do Senhor em sua vida, como o leitor viu anteriormente. Somente aqueles que passaram pela purificação do fogo têm seus corações aperfeiçoados e completos, sem que lhes falte virtude alguma. A Escritura Sagrada não esconde essa realidade. Está escrito, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Tiago 1:2-4, KJA aqui, o apóstolo São Tiago nos faz compreender que a provação, que também pode ser vista como fogo, é um dos meios usados por Deus para o amadurecimento espiritual. E esse fogo não é usado apenas para restaurar causas nos tribunais celestiais, nem somente para criar um ambiente onde, pela perseverança, desenvolvemos as virtudes de Deus em nós, mas também serve para purificar a nossa alma. A Escritura Sagrada também não nos esconde essa doce realidade. O profeta Isaías escreveu, eu fiz vocês passarem pelo fogo do sofrimento para deixá-los puros, como a prata é purificada na fornalha. Isaías 48:10, NBV.
Noutra versão, King James atualizada, está escrito: Eis que eu mesmo te refinei, todavia, não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição. Isaías 48:10. KJ. O rei Salomão também escreveu: As marcas e os ferimentos eliminam o mal, as provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Provérbios 20:30. KJA. É no fogo do juízo que Deus restaura casos nos tribunais invisíveis. É no fogo da provação que ele cria um ambiente adequado para o amadurecimento espiritual. E, por fim, é no mesmo fogo da provação que ele purifica as profundezas da nossa alma. O deserto, nas Escrituras, é símbolo de fogo. É o lugar onde Deus, ao nos tirar do Egito, símbolo do sistema mundano em trevas, nos leva ao deserto, o fogo de Deus, para nos qualificar para a terra prometida, o reino dos céus. O deserto é lugar de provações e sacrifícios espirituais. Quando Deus te leva até lá, Ele espera essas atitudes. Vemos isso claramente na vida do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi conduzido ao deserto e ali permaneceu em sacrifícios espirituais por 40 dias e 40 noites. Ver Mateus 4. É isso que Deus espera de todo filho seu quando este estiver passando pelo processo do fogo. Portanto, queridos irmãos, saibam que aqueles que enfrentam muitas lutas e dificuldades em sua vida têm, na verdade, uma oportunidade maior de alcançar tudo o que foi mencionado acima. À medida que os sintomas do fogo de Deus se manifestam, eles não se rendem à situação difícil, mas perseveram e buscam socorro em Deus. E aqueles que perseveram por muito tempo acabam por compreender que somente em Deus estarão seguros. Esse entendimento os conduzirá automaticamente a uma vida de santidade profunda e total entrega. Esta é a última parte do primeiro capítulo, continuar na segunda parte. Deus abençoe. Amém. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.